Quando a gente pensa em montar um aquário, né, e ver lá aqueles vídeos de aquário montado, achamos que é um processo bem complicado e praticamente impossível de fazer, que só aqueles aquaristas mais experientes conseguem fazer. Só que isso não é verdade, tá? É um processo que, se a pessoa pesquisar, correr atrás de informações, materiais corretos, vamos conseguir montar um aquário top, mesmo sendo iniciante. Pensando nisso, eu decidi gravar esse conteúdo explicando como montar um aquário, mesmo sendo iniciante, no hobby. Primeiro passo: escolher o tamanho do aquário. Bom, você pode ter um aquário de 10 litros, 20 litros, 50, 100 litros, 300 litros, né? Depende de duas coisas. Primeiro, o espaço que você tem disponível na sua casa, né? Porque assim, não adianta você ter espaço disponível para um aquário de 50 litros e querer colocar um aquário de 200, não vai dar certo, né? E também em relação ao tipo de peixe que você deseja criar. Primeiro o espaço, depois o tipo de peixe. Olha o espaço, beleza, tem um lá. Posso ter um aquário de 100 litros? Ok, vou ter um aquário de 100 litros e vou pesquisar quais peixes eu consigo colocar nesse aquário, tá? Como no exemplo aí que eu dei, né? Coloquei aqui, ó, tem um aquário de 200 litros com peixe Oscar, como vocês estão vendo na imagem, né? E nessa outra imagem, temos um aquário de 50 litros com peixes pequenos. Aí vai depender do espaço disponível e de quais peixes você quer criar, tá bom? O segundo passo é a escolha dos peixes, certo? Bom, para isso é interessante que você pesquise quais tipos de peixes são mais adequados para o tamanho do seu aquário e quais são compatíveis entre si se você quiser montar um aquário comunitário, certo? Lembrando que alguns peixes precisam de companheiros da mesma espécie, como por exemplo o peixe acarabandeira. Não é interessante colocar só uma acarabandeira, tá? É bom colocar três, seis, sabe? E assim vai, né? De acordo com o tamanho do aquário, tá? É... Um exemplo aqui de aquário comunitário. Como vocês podem ver aqui na imagem, temos um aquário com peixe Oscar, um cascudo e uma cara severo gold e um peixe Jack Dempsey, tá? Então são quatro peixes diferentes no mesmo aquário, tá? Convive ali em harmonia. Tem uma briga ou outra por ser ciclídeos americanos, né? Então um temperamento um pouquinho forte, né? Mas eles se dão bem, tá bom? Terceiro passo, escolher o filtro. O tamanho e a capacidade de filtragem do filtro vai depender de quais peixes você tem, né? Tem peixes muito sujões, tem peixes que não sujam muito a água, tem poucos peixes. Aí você precisa pesquisar para se aprofundar nessa parte, tá? Bom, os filtros geralmente vão de filtros internos a filtros externos. Um exemplo é, como vocês podem ver nessa imagem, o filtro caseiro de cano PVC. Esse é um filtro interno, um filtro que atende às necessidades do meu aquário, que tem é, três peixinhos Oscar, filhotes, tá? Um peixe Acará Severo Gold e um peixe Jack Dempsey, tá? E também você pode utilizar um SAMP, dependendo do tamanho do seu aquário, tá? Um SAMP, como você pode ver na imagem aí, ó, é um filtro que parece um aquário, né? Na verdade é um aquário, né? Só que tem compartimentos onde colocamos mídias, perlon, carvão ativado para fazer ali a filtragem externa do seu aquário, tá? A água sai do aquário, passa pelo filtro, né? Pelo SAMP e volta de novo para o aquário limpa e pronta para os peixes aproveitar, tá bom? É importante ter filtro, né? Para manter a água limpa e saudável para os seus peixes, tá bom? Quarto passo, a compra do substrato. O que é o substrato? Substrato é um material que vai ser colocado no fundo do seu aquário, certo? Esse material, como vocês podem ver na imagem, pode ser cascalho de rio, né, ou basalto. Tem outros também, só que aí eu dei esses dois exemplos, tá? Eu uso no meu aquário basalto, como vocês estão vendo na imagem aí, tá? É importante ter substrato por conta que ele vai armazenar uma grande quantidade de bactérias que vão fazer ali a decomposição da matéria orgânica do aquário e impedir que você tenha aumento de amônia. Amônia é uma substância tóxica que pode matar seus peixes, tá? Funciona como se fosse uma casa para proliferação de bactérias, tá bom?
beleza? Então, é interessante que tenha pelo menos, né, um tipo de substrato. Pode ser um desses dois? Pode. Pode ser outros? Pode também, tá? Aí você pesquisa e vê qual que chama a atenção e qual que é mais recomendado para o tipo de peixe que você tem, tá? Agora que você já sabe, o tamanho de aquário que você quer ter, o substrato, qual vai ser os peixes que você vai colocar, qual vai ser o sistema de filtragem. Agora chegou a hora de você encher de água o aquário, né? E para fazer isso aí, é interessante você ter é, um produto chamado condicionador de água. Esse produto você coloca no seu aquário para poder neutralizar ali o cloro e se tiver metais pesados na água, tá? Só que você faz isso antes de colocar os peixes. Não adianta colocar água e pôr os peixes e depois pôr o produto. Por quê? Os peixes vão sofrer antes do produto começar a agir na água, tá? Então, primeiro, encher o aquário, coloca o produto, tá? Aí, depois, tem que esperar um tempo para poder acontecer o processo de ciclagem do aquário. O que que é isso? A ciclagem do aquário é o tempo de formação da biologia do aquário, que é o que? Bactérias que vão ajudar os peixes a permanecerem saudáveis, tá? Vai fazer ali a limpeza, a decomposição da matéria orgânica, né? Vai diminuir a amônia, assim por diante, tá? Aí você tem que esperar uns 15 dias para poder o aquário ciclar. Isso depende do tamanho de aquário, tá? Aí você tem que pesquisar para identificar quanto tempo esperar, de acordo com o tipo de aquário que você quer montar e assim por diante, tá bom? Agora, chegamos no momento, passo 7, de adicionar os peixes. É interessante fazer isso aos poucos, tá? Para não sobrecarregar o aquário que ainda está ainda no processo de maturação, tá? No processo de formação biológica ali, tá? Então você coloca peixes aos poucos, né? Colocou, por exemplo, dois peixes, aí você espera mais, coloca mais outro e assim por diante, tá? Agora, se você for montar um aquário com peixes agressivos, né? E quer fazer ali uma lotação para reduzir a agressividade, aí espera mais tempo para depois colocar os peixes agressivos de uma vez só, sabe? 10 peixes, por exemplo, né? Aí o pessoal às vezes recomenda que coloque peixes pequenos para ir, por exemplo, peixes platis, peixe lambari, sabe? Para ir ajudando a desenvolver mais rápido a biologia do aquário. E também tem um produto chamado acelerador biológico, que vai aumentar o desenvolvimento da biologia do aquário e fazer com que você não espere tanto para colocar os seus peixes, tá? Aí você pode usar isso assim que encher o aquário, antes de colocar os seus peixes, ok? Agora chegou no passo 8, alimentação dos peixes, né? Bom, aí você pesquisa sobre o peixe que você tem lá, né? Vê qual a ração mais adequada para ele, quantas vezes é interessante alimentá-lo, tá? E tem aqui dois exemplos de ração. A ração de peixes onívoros, né? Por exemplo, do Oscar, né? E a ração de peixes de fundo, como por exemplo a do cascudo. É peixe de fundo, a ração, porque ela afunda e fica lá no substrato, tá? A do Oscar, geralmente, ela fica na superfície, fica boiando. Você joga no aquário, o Oscar vai e pega a ração na superfície, tá? O nono passo, né, é manter a água limpa e saudável, né? Para manter a água limpa, você tem que investir no sistema de filtragem, como a gente falou anteriormente, né? Pode ser um SAMP ou um filtro interno, de cano PVC, por exemplo, a depender do tamanho do seu aquário, né? É, Mas além disso, além do filtro, é interessante você fazer trocas parciais de água, né? Chamando de TPA. Você troca uma parte da água, né? Por exemplo, um aquário de 100 litros, você troca 30 litros de água, aí vai regular ali o nível de matéria orgânica no aquário, né? Vai ajustar o pH, né? E além disso, também é interessante monitorar o pH, a temperatura, a amônia, tá? Para poder manter a água nos parâmetros adequados para os peixes que você colocou no aquário, tá? O décimo passo é manter constante a temperatura da água. Para poder fazer isso, a gente usa um equipamento chamado
termostato, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Termostato, ele tem um aquecedor que vai aumentar a temperatura da água, né? Por exemplo, coloquei 25 graus. Se diminuir, ele liga e vai aumentar até a temperatura chegar a 25 graus. Aí, ele desliga, porque ele é programado para desligar quando a temperatura chegar ao nível que você colocou, tá? A função dele é manter a temperatura constante. E por que é importante fazer isso? Para poder os peixes não pegar ictio e não ficar com a imunidade baixa e pegar outras doenças, né? Por quê? O peixe é de sangue frio. Temperatura 20 graus d'água, por exemplo, vai ser igual à temperatura do corpo do peixe. Então, se não mantém constante, fica variando demais, a imunidade do peixe cai e ele fica doente mais fácil e acaba morrendo, tá? Então, por isso que é importante manter a temperatura do aquário constante, beleza? Bom, pessoal, com essas dicas básicas que eu passei, né? Qualquer iniciante no aquarismo ou uma pessoa que já tem já uma experiência, né, pode montar ali um aquário saudável e agradável para os peixes que vai colocar, tá? Só que lembrando que é importante fazer pesquisas antes de escolher os peixes ou equipamentos que você vai utilizar no aquário, tá? E além disso, é importante você acompanhar aqui os vídeos no canal para tirar possíveis dúvidas que vão surgir durante o processo de aquarismo, né? E também se aprofundar cada vez mais no conhecimento aqui no canal, tá? Lembrando que eu sempre posto vídeo segunda-feira, quarta e sexta, tá? Então, para não perder um vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, tá? Deixa aquele like e é isso, pessoal. Até a próxima.